Nós tivemos na semana passada um aulão sobre o Código de Ética da EBSER, falando todos os artigos desse Código de Ética, e agora a gente vai ver na prática como ele é cobrado, né? Vamos resolver agora algumas questões sobre ele. A primeira questão que eu separei se trata sobre, de acordo com o capítulo 3 do Código de Ética e Conduta da EBSER, sobre os compromissos de conduta. Os princípios éticos e morais são fundamentais para o trabalho. Em relação ao artigo 6º, sobre os princípios e valores norteadores e compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta, né? Então, é uma questão perguntando sobre os princípios da EBSER. A letra A fala que os valores e compromissos devem estar refletidos nos relacionamentos no âmbito interno e externo, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSER. A letra B, a marca da empresa e o conhecimento produzidos internamente pela EBSER, né, no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria, são patrimônio institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os seus colaboradores. A letra C, a propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente ou em parceria, inclui sua patente, direitos autorais, registro, software, entre outros. A letra D, os valores e compromissos da empresa com base em seu patrimônio capital e intelectual não são regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com base na administrativa e executiva, né? Letra E, deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual do mau uso, desvios ou utilização para benefícios. A letra A, então, está falando aonde vão se aplicar os valores e compromissos da EBSER, né? E está correto, eles vão se aplicar no âmbito interno e externo da empresa, né? Tem inclusive esse texto lá no Código de Ética, sempre zelando pela imagem e reputação da EBSER, que é um ponto importante do Código de Ética, né? A defesa da imagem da EBSER, vários pontos são voltados para esse eixo, né? A letra B, todo o patrimônio institucional que é feito ali, produzido pela EBSER, deve sim ser protegido não só pelos gestores, mas também por todos os colaboradores, né? Esse aqui é mais um ponto correto. E a letra C está falando não só sobre o patrimônio físico, mas também sobre o patrimônio intangível, né? Sobre a propriedade intelectual da empresa, né? Como, por exemplo, as ideias que devem ser protegidas também fazem parte também da sua patente. Todas as pesquisas que a EBSER fizer, né? Tudo isso faz parte da patente da EBSER, tudo que ela desenvolver. E a letra D aqui fala de um ponto que poderia gerar confusão, como a gente está falando de patrimônio, né? Quanto mais intelectual, poderia você pensar que isso não estaria dentro de um código de ética e conduta, né? Estaria mais um documento mais administrativo, só que você que estudou o código de ética aqui comigo, você sabe que isso estava sim lá no código de ética, né? Então esse não aqui tá errado, né? Por isso que essa daqui é a alternativa correta, por estar incorreta. E a letra E tá falando sobre a defesa ali do patrimônio intelectual também tá correta. Isso consta no Código de Ética. A segunda questão é uma questão de verdadeiro ou falso, um tipo de questão que aparece bastante, então é bom você se familiarizar com esse tipo de questão, né? O Código de Ética e Conduta da EBSER baliza os princípios e valores requeridos pela empresa sobre responsabilidade da Comissão de Ética da EBSER, né? Essa daqui é um ponto para você se ter, né? Se você assistiu lá a aula, a Comissão de Ética da EBSER, que é que vai fazer esse Código de Ética, vai atualizar ele também, né? Em relação a essa comissão, assinale as alternativas de valores verdadeiro ou falso, né? Compete à comissão a divulgação e implementação, a atualização do Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias de descumprimento de conduta ética. A segunda, qualquer pessoa poderá entrar em contato com a comissão pelos canais de comunicações indicados na intranet e internet, sendo assegurado parcial sigilo e confidencialidade das informações. E a terceira, a denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão empregado da EBSER ou não.
Como eu já tinha falado, né, a comissão faz parte, é ela que vai fazer a divulgação do código de ética, tratar da sua implementação. No caso de falhas de conduta, é ela que vai fazer essa avaliação e também vai ser ela que vai fazer a atualização, né? E também uma coisa importante, caso você tenha alguma dúvida sobre alguma coisa, eu posso fazer isso, não posso fazer isso, você vai lá fazer consultas também à comissão e ela vai te responder se você pode ou não tomar determinada ação, né? Agora, sobre qualquer pessoa entrar em contato com a comissão, isso está correto. O ponto complexo aqui, o ponto errado, é sobre esse parcial sigilo, né? Na verdade, todas as pessoas, ao fazerem uma denúncia, ela tem o direito de sigilo e não de um parcial sigilo, por isso aqui está errada. E a C, como eu falei, né, todas as pessoas podem sim fazer denúncia, né, sendo funcionário ou não. Então ali a resposta é verdadeiro ou falso, verdadeiro. A terceira, segundo o Código de Ética e Conduta da EBSER, é correto afirmar que a letra A são uma forma de demonstração de lealdade à empresa, críticas feitas às claras e pelos canais de comunicação adequados. A letra B, o empregado da empresa não pode discordar implícita ou expressamente de práticas ou políticas adotadas pela empresa. A C, é vedado ao agente público da empresa manifestar-se por si próprio, por intermédio de terceiros, suas opiniões sobre as atividades da EBSER. A letra D, a EBSER estimula o convívio social e as festividades culturais e esportivas como forma de encorajar a criatividade e o desenvolvimento de seus empregados. E a letra E, o agente público da empresa, ao manifestar-se publicamente suas opiniões sobre a EBSER, não poderá dizer que se trata de sua opinião pessoal. A gente viu lá na aula que quando você tiver alguma sugestão, alguma denúncia, qualquer crítica, ela deve ser feita através dos canais adequados, né? Você não deve publicar na internet falando mal sobre a EBSER, falando sobre um problema que você teve. Não é para você fazer essas manifestações públicas, né? Ainda que seja sua opinião pessoal, você não deve fazer isso, né? Por isso que está incorreta a letra E. E sobre estimular convívio social, de fato, né, é algo positivo, só que essas festividades, né, é algo que pode trazer uma imagem negativa à EBSER. Imagina uma festa onde está todo mundo bêbado lá, bebendo cerveja, falando, isso aqui, graças à EBSER, é algo que pode trazer uma imagem negativa para a EBSER, por isso que não é algo positivo. E, como eu falei, todos os funcionários, eles têm direito, sim, a se manifestar, né? Não é que é vedado, isso aqui está incorreto, só que você não vai fazer isso publicamente, você vai utilizar os canais adequados para a empresa, né? Então você pode sim também discordar, né? Esse não aqui está errado. O certo é a letra A, né? São formas de demonstrar lealdade à empresa, fazer as críticas claras e pelos canais de comunicação. Isso aqui é uma questão adaptada, né? Isso aqui é uma questão antiga, que fala num código de ética anterior. Depois eu vou trazer qual ponto que foi atualizado, né? É que anteriormente você poderia fazer críticas à EBSER, desde que você deixasse claro que era uma opinião pessoal, né? Você tem que falar que aquilo é uma opinião de você, empregado, e não algo da EBSER. Só que isso foi retirado no Código de Ética de 2020, mas depois a gente vai conversar mais à frente em outra questão que ficou mais claro ainda essa diferença, né? A próxima questão, na hipótese de um cidadão que não tenha qualquer relação pessoal ou vínculo com a EBSER, pretender fazer uma denúncia de descumprimentos de conduta ética, o Código de Ética e Conduta da empresa estabelece que... Então é como se fosse uma pessoa, um paciente que está lá para ser atendido e ele viu algum profissional fazer algum erro, né? Algum erro ético, ele quer fazer essa denúncia mesmo não sendo um funcionário da EBSER. A letra A, ele poderá fazê-lo diretamente à diretoria, desde que faça por meio de um formulário fornecido pela empresa. A letra B, ele não pode fazê-lo em razão da sua ausência de vínculo ou relação pessoal do denunciante com a EBSER. A letra C, ele pode fazê-lo pelos canais indicados na intranet e internet, sendo assegurado total sigilo e confidencialidade das informações. A letra D, a denúncia deverá ser encaminhada à comissão de ética, que no caso
mais graves, né, poderá aplicar sanção cabível sem ouvir o denunciado. A letra E, a denúncia deverá ser feita por meio da ouvidoria e essa será encaminhada à diretoria, que, por sua vez, deverá instaurar o respectivo processo administrativo, né? Essa aqui é uma questão legal, porque várias alternativas falam coisas verdadeiras e misturam com coisas erradas, e uma que está quase correta até você ler o final, né? Então, várias questões você vai ver aqui que é muito importante você ler com calma a questão, que é uma questão fácil, claro, às vezes nem está cobrando nenhum conteúdo de você, mas você precisa ler com calma para entender os erros, né? Aqui no caso, a denúncia, ela é sim feita pela ouvidoria, né? Pela ouvidoria geral da EBSER, que vai receber essa denúncia. Só que essa denúncia ela não é encaminhada para a diretoria, sim para a comissão de ética da EBSER, né? Que caso tenha alguma coisa mais grave, né? Aí ela sim vai para a diretoria para caber sanções maiores, né? Mas a sanção ética, ela é feita pela comissão de ética, né? Então essa daqui está errado. Aqui a denúncia deverá ser caminhada à comissão ética, isso aqui está errado. Só que o que está errado é justamente o finalzinho onde fala que não vai ouvir o denunciado, né? Lógico que toda pessoa que é denunciada tem também direito de defesa, né? Então essa daqui está incorreta justamente no finalzinho. Se você não ler até o final, você vai errar. A letra C, poderá fazê-lo pelos canais de intranet e internet, sendo garantido total sigilo, né? Essa daqui está correta. Sendo que a letra B não poderá fazê-lo por razão de ausência de vínculo. A gente já viu que, mesmo que uma pessoa não trabalhe para o EBSER, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia. E essa denúncia não é feita à diretoria e nem por meio de um formulário, né? Ela é feita pela internet ou pelos canais da ouvidoria geral da EBSER. A próxima questão, de acordo com o primeiro artigo do Código de Ética e Conduta da EBSER, assinale a alternativa correta. A EBSER tem por objetivo alocar recursos públicos para o atendimento privado dos pacientes com base nas instalações internas da EBSER. A EBSER tem por objetivo alocar recursos privados para o atendimento público dos pacientes com base nas instalações externas da EBSER. A EBSER tem por objetivo desestruturar os princípios e valores que norteiam as ações e os compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas da EBSER. A EBSER tem por objetivo estruturar os princípios e valores que desnorteiam as ações e os compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas da EBSER. E a letra E, a EBSER tem por objetivo estruturar os princípios e valores que norteiam as ações e os compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas da EBSER. Mais uma questão que basta você ler com calma, você nem precisa de muito conteúdo, você só precisa saber que a EBSER é uma empresa pública de direito privado, que ela atende gratuitamente todas as pessoas. Então os recursos são sim públicos, mas o atendimento não é privado, os recursos não são privados e o atendimento é sim público. Agora aqui é basicamente leitura, né? Ela não vai criar algo que tem por objetivo desestruturar nada, né? E nem que vai desnortear nada, né? Logicamente, ela vai ter o objetivo de estruturar e nortear as ações, né? Então, a letra correta é a letra E. A próxima questão, mais uma questão de verdadeiro ou falso, que fala que o Código de Ética da EBSER baliza os princípios e valores requeridos de seus colaboradores em relação ao capítulo 4 do Código de Ética, que discorre sobre os relacionamentos no âmbito interno, ali entre pessoas, né? Dentro da EBSER, analisa ali com verdadeiro ou falso. A EBSER buscará adotar medidas para que não haja distinção de tratamento entre pessoas que atuam na empresa com respeito à hierarquia e ao desempenho de competências de cada um em conformidade com os princípios e valores fundamentais, né? A segunda, todas as pessoas no âmbito da EBSER deverão contribuir para o estabelecimento e a manutenção de um ambiente de trabalho que não prevaleça a cooperação, eficiência, dedicação, iniciativa, justiça, responsabilidade, transparência e urbanidade. Terceira, todos que atuam na EBSER devem se comprometer no sentido de não serem coniventes com qualquer infração a esse Código de Ética e Conduta, bem como os demais atos normativos da empresa.
a gente viu que todas as pessoas que trabalham na EBSER devem seguir o código de ética, mas também, além de terem ações que eles não podem fazer, eles também não podem ser coniventes com alguém que cometa infração, né? Você não pode ver alguém fazer infração, não é só porque você não está fazendo, você tem que também denunciar alguém que está fazendo infração, né? Imagina você está trabalhando num setor de enfermagem ali e chega um outro colega seu totalmente alcoolizado para trabalhar, né? Esse cara vai ser um risco à população e se você não denuncia ele, você está sendo conivente. Então você também está cometendo uma infração ética. Por isso que aqui está correto. Agora, jamais estaria que a EBSER vai trazer que não prevaleça a cooperação entre as pessoas, né? Que não prevaleça a dedicação, a iniciativa, a justiça. Isso jamais estaria num código de ética, por isso aqui está errado. E a EBSER também tenta que não tenha distinção no tratamento entre as pessoas. Lógico que a gente está falando de cordialidade, né? Não importa qual grau hierárquico as pessoas trabalham, todos devem se tratar com cordialidade, né? Por isso que aqui está correto. E a alternativa correta é a letra B. A próxima questão, de acordo com o 4º artigo do capítulo 2 do Código de Ética, os princípios éticos e morais são fundamentais em todos os processos da empresa. A esse respeito, assinale a alternativa correta. E a letra A, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são exemplos de conceitos éticos que devem ser considerados nas decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, pois estes princípios podem facilitar a gestão participativa. A letra B, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são exemplos de conceitos éticos que devem ser desconsiderados nas decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, pois estes princípios podem tornar complicada a gestão participativa. A letra C, os princípios éticos tais como decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais não devem ser considerados em todas as decisões dos gestores, pois a ética pode ser desconsiderada quando os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa estiverem cumpridos. A letra D, os princípios éticos, tais como decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais, deverão ser desconsiderados em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos da empresa, como objetivos de contribuir para a desconstrução da identidade da EBSER como uma instituição que despreza a preservação ética em todos os atos e instâncias. A letra E, os princípios éticos, tais como decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais, deverão ser considerados em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a construção e consolidação da identidade da EBSER como uma instituição que preza pela preservação ética de todos os seus atos e instâncias. Aqui tem mais uma questão que basta você ler com calma, né? É só você não ir afobado para você ir pegando essas diferenças, né? Aqui tá falando que vai ser desconsiderado, né? E não deverá ser considerado, que vai ser desconsiderado, que ela despreza, né? Tudo isso está errado e também esses princípios não vão ser para facilitar a gestão participativa, né? Por isso que a alternativa é a letra E. Mais uma questão que você nem precisa de tanto conteúdo, mas você precisa sim fazer a prova com muita calma, lendo palavra por palavra para você identificar esses erros, né? A próxima questão, de acordo com o Código de Ética da EBSER, os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta. A letra A, a marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parcerias são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores. A preservação ambiental e as iniciativas de sustentabilidade deverão ser levadas em consideração pela EBSER em projetos de relações de sua parte.
A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção de ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patente, direitos autorais, registro de software, entre outros. A letra D. As ações e recursos da EBSER deverão estar alinhados aos propósitos, visão, valores, objetivos estratégicos, bem como a busca constante pela excelência na gestão. E a letra E. O agente público, no exercício da sua liberdade de expressão, não deve utilizar em nenhuma hipótese os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões, sugestões, reclamações, críticas e denúncias. A gente já falou várias vezes que você pode sim fazer sua manifestação, mas essa manifestação não deve ser pública, né? Você reclamando aí nas suas redes sociais, e sim através dos canais mantidos, né? Então aqui tá errado por esse não. As outras estão corretas, né? Todas as ações da EBSER devem sim ser alinhadas ao seu propósito, à sua visão e os seus valores. Toda empresa tem valores e naturalmente você deve seguir esses valores. A propriedade intelectual deve ser protegida, a gente já falou isso em outras questões, e através a gente tem lá na Constituição Federal, a gente tem na Lei 8080 sobre as ações de saúde levarem em conta a sustentabilidade e a preservação ambiental, né? Isso aqui também está correto. E os patrimônios da empresa também devem ser protegidos pelos trabalhadores, né? Isso aqui a gente já tinha conversado. Então, a letra correta, por estar incorreta, é a letra E. A próxima questão, leia o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da EBSER. O artigo 3º, a EBSER observará os princípios constantes no artigo 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probabilidade administrativa, da integralidade, da dignidade de pessoa humana, da urbanidade, mais 3 fatores de repúdio ao preconceito, ao assédio, respeito à diversidade. Então são aqueles princípios da EBSER que a gente falou, né? E ele ainda fala dos demais princípios norteadores da Constituição Federal, da administração pública, né, que a gente falou lá na aula. Então, quais são os princípios que completam lá as colunas, né? Então a gente pode aqui, se você não sabe de cabeça, a gente pode tentar tirando ali os que não podem ser, né? Como, por exemplo, a improbabilidade, né? A gente já está falando sobre a probabilidade da administrativa, então improbabilidade não vai estar. A gente pode tirar a pessoalidade, né? A EBSER preza pela impessoalidade, a gente não utilizar recursos públicos para benefício próprio de uma pessoa só, e sim atingir o maior número de pessoas, né? Atingindo a população. A gente também não vai querer um órgão que seja ineficiente, né? A gente não vai estar criando uma empresa para ser ineficiente. E a gente também não quer algo que se tenha nulidade, né? Algo que seja inválido, que também não faz o menor sentido. Então, mesmo que você não saiba, mesmo só tirando as outras, você para ali na letra B, que é a alternativa correta, fala sobre a transparência, honestidade e lealdade, né, que fazem parte dos princípios da EBSER. A próxima questão, leia abaixo o artigo 4º do Código de Ética e Conduta da EBSER, mais uma questão ali de completar, similar à questão passada, né? O artigo 4º, os princípios éticos, tais como e a consciência dos princípios morais deverão ser consideradas em todas as decisões dos gestores, bem como todos os relacionamentos compreendidos no âmbito da empresa, né? Então a gente está falando sobre aquelas gestões, aqueles princípios que devem ser tomados por todos os gestores. Já teve questões voltadas para ela, agora a gente vai assinalar a alternativa que completa esses valores, né? Mas caso você não tenha, não lembre, né, quais são eles, a gente vai tentar marcar aqui alguns que não fazem sentido, como por exemplo, a gente viu ali sobre a improbabilidade, né? A gente quer que preze pela probabilidade administrativa, a gente pode tirar ali o desvelo, né? E a gente quer o zelo, a gente quer o contrário, e a gente pode tirar ali o confisco e o afinco, que não tem nada a ver com o tema, né? Então a gente fica ali com o decoro, zelo, eficácia e a consciência dos princípios morais, que são os princípios que devem ser levados em consideração em todas as decisões dos gestores da EBSER. A próxima questão, de acordo com o Código de Ética da EBSER, são responsabilidades e deveres do colaborador. Esse aqui é o tema que mais cai nas provas, né? É o tema mais importante que você tem que tomar mais atenção. A letra A, acolher pacientes e seus acompanhantes de forma humanizada,
com profissionalismo, dedicação, cordialidade, presteza e respeito, se a conduta deles também mantiver o mesmo padrão citado. A letra B, se abster sempre de exercer sua função, seu poder e sua autoridade com finalidade estranha dos interesses da EBSER. Letra C, resistir, denunciar e não se submeter às pressões de colegas superiores, hierárquicos e partes interessadas que visem qualquer favor, benesse, vantagem indevidas ou em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas. A letra D, comunicar às instâncias de gestão sobre convites para eventos oferecidos por fornecedores ou empresas do setor privado. A letra E, declarar qualquer situação com respeito ao seu envolvimento em atividades profissionais que constituam um real conflito de interesses aparente ou possível, né? A gente viu, quando você tiver qualquer conflito de interesse, você deve sim declarar essa situação, né? Isso é algo correto. A gente viu também que quando você for convidado para algum evento de alguma empresa, você deve comunicar esse convite à gestão, né? Você pode ir, você também tem que comunicar. Além de que você também deve resistir, denunciar e não se submeter, né, a ações ali que vai envolver ações imorais, ilegais e antiéticas, você também não deve fazer. E também você não deve fazer ações de finalidade estranha ao interesse da EBSER, né? Alguém te mandou ali comprar pão, sei lá, alguém te mandou pegar algum material e levar para outro lugar. Só por ser seu chefe, isso não quer dizer que você tenha que fazer, né? Você tem sim que se abster de exercer uma função estranha ao interesse da EBSER. O que está errado aqui, que você precisa ler com um pouco mais de atenção, ele começa muito bem, que você tem que acolher os pacientes de forma humanizada, só que você tem que fazer isso sempre, né? Não só quando o paciente também te fizer com o mesmo padrão, né? Muitas vezes a gente é maltratado e mesmo assim a gente tem que responder com cordialidade, né? Então, esse aqui está errado e a letra A está correta, né? Por estar incorreta. A próxima questão, de acordo com o Código de Ética e Conduta da EBSER, qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre os princípios e valores que devem prevalecer entre aqueles que atuam na EBSER? Então, mais uma questão falando sobre os princípios da EBSER. A letra A, os indivíduos que atuam na EBSER, em alguns casos excepcionais, podem ser coniventes com infrações a esse código e outros atos normativos da empresa para preservar a segunda o direito à informação do paciente. A letra B, a EBSER preza pela desigualdade de tratamento entre as pessoas que atuam na empresa. A letra C, a cooperação, eficiência, dedicação, iniciativa, justiça, responsabilidade, transparência e urbanidade, que são os valores, podem ser relativizados. A letra D, apenas aqueles que na hierarquia superior na EBSER precisam contribuir para o estabelecimento e manutenção de um ambiente de trabalho adequado. E a letra E, a EBSER busca adotar medidas para garantir a igualdade de tratamento entre os indivíduos, independente de sua hierarquia, e espera que todos contribuam para a manutenção de trabalho cooperativo, eficiente, dedicado, justo, responsável, transparente e urbano, além de não serem coniventes com qualquer infração ao código, né? Então a letra D está falando que somente quem tem a hierarquia superior deve contribuir para a manutenção de um bom trabalho adequado, né? O que está errado, não faz o menor sentido. A letra E está falando que os princípios não devem ser seguidos sempre e sim relativizados, né? Também está errado. E a EBSER não vai prezar pela desigualdade de tratamento e também não vai falar que em casos excepcionais você pode ser conivente com infração, né? Não faz sentido. A letra E é a correta. A próxima questão, o Código de Ética e Conduta da EBSER estabelece que todo agente público da empresa deve resguardar a reputação da empresa e de seus agentes e, portanto, se quiser manifestar suas opiniões sobre as atividades da EBSER, letra A, não pode fazer publicamente. Letra B, deve deixar claro que se trata de opinião. Letra C, deve pedir a autorização escrita ao seu superior imediato. Letra D, não pode fazê-la em face de vedação expressa e prevista no Código de Ética. Letra E, somente pode fazê-lo
a respeito de assunto relativo às suas funções. A gente viu que todo funcionário da EBSER pode fazer críticas, sugestões e também denúncias. E ele pode fazer denúncias sobre qualquer coisa da EBSER, não só sobre suas funções, né? E ele pode sim fazer, né? Esse não tá aqui, tá errado, né? Ele pode sim, tá no código de ética que ele pode sim fazer, né? Não tem essa vedação. E também ele não precisa pedir essa autorização. Imagina, se você está fazendo uma denúncia do superior, não faz sentido você pedir autorização ao superior para fazer uma denúncia dele, né? Não faz o menor sentido. Aqui tá errado. E aqui a letra A e a letra B é um ponto que eu quero trazer. Por isso que eu trouxe essa questão para você, por conta do código de ética. A gente tem o código de ética mais recente, que é o de 2020, que é o que cai na sua prova. E falando sobre a demonstração de opinião, né, sobre a sua denúncia, isso vai estar no artigo 9º. O artigo 9º fala que o agente público deve utilizar adequadamente os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões, sugestões, reclamações, críticas e denúncias, resguardando então a reputação e os seus colaboradores. É isso que você tem que saber. É isso que vai cair na sua prova. Só que a gente também teve anteriormente, em 2017, um outro código de ética que não é mais vigente, que não vale mais, que ele falava no seu artigo 7º que o agente público ele pode manifestar suas opiniões desde que ele deixe claro tratar de opinião pessoal, resguardando a reputação da empresa e de seus agentes. Falando então que o empregado ele pode discordar de práticas e políticas adotadas pela empresa desde que ele deixe claro que é uma opinião pessoal, sendo que isso não pode mais ser feito, né? Isso aqui é antigo. O atual é que você tem que utilizar os canais próprios da empresa. Por isso que nessa questão anterior, a resposta correta era a letra B, que falava que você poderia fazer desde que deixe claro que é uma opinião pessoal, porque essa aqui é uma questão antiga que levava em consideração o Código de Ética de 2017. Só que adaptando, né, você sabe que você não pode fazer, mesmo deixando claro que é opinião pessoal, então adaptando, o correto seria a letra A, porque você não pode fazer publicamente, você deve fazer através dos canais da EBSER, né, da empresa. Então, uma próxima questão, nos termos disposto do Código de Ética da EBSER, as críticas feitas às claras e pelos canais de comunicações adequados, letra A, serão devidamente apuradas e registradas no prontuário do agente, são expressamente vedadas pelo Código de Ética, podem ser feitas desde que com autorização prévia da diretoria. Letra D, são bem-vindas e consideradas demonstração de lealdade. Letra E, podem ser feitas somente pela diretoria e pelo seu competente representante. A gente viu que não precisa de autorização de ninguém, você pode sim fazer essa denúncia desde que utilize os canais corretos, né? Então também não é vedada, você pode sim fazer e elas não vão ser registradas no prontuário do agente, né? Toda a denúncia que é feita ela é anônima, mas você só precisa falar dar provas ali ou dizer aonde a comissão de ética vai achar essas provas, né? Então ela não vai ficar registrada falando que você fez essa denúncia. Além do mais, também devem ter medidas que asseguram, que protejam o profissional que está fazendo a denúncia de retaliações, né? Por isso que não é documentado essa denúncia. Então a resposta correta é que são bem-vindas e vão ser consideradas demonstração de lealdade, que você não simplesmente falou publicamente reclamando em alguma mídia social da empresa. E uma outra questão sobre o Código de Ética. Letra A, qualquer cidadão independente, sendo funcionário ou não da EBSER, pode denunciar uma conduta contrária aos princípios éticos através dos canais adequados da ouvidoria geral. Letra B, apenas funcionários da EBSER têm proibição de denunciar uma conduta contrária aos preceitos éticos. Letra C, a comissão encarregada de processar denúncias éticas tem permissão para divulgar as informações sobre qualquer processo em andamento. Letra D, o denunciante é obrigado a revelar sua identidade ao fazer a denúncia, não sendo garantido sigilo. Letra E,
na EBSER, o investigado por um processo de denúncia não possui direito à defesa, né? A gente já viu que quando você recebe uma denúncia de você pode sim se defender, né? Aqui tá errado. Também não é obrigado a revelar sua identidade. A gente viu que quem faz a denúncia tem direito a sigilo e também não é permitido divulgar nenhuma informação sobre ele, né? E a gente viu que qualquer cidadão pode fazer a denúncia, né? Não é só para funcionários. A letra A é a alternativa correta. E com isso a gente chega ao fim das nossas questões, né? Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para a gente conversar sobre ela. Até mais, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!